com fome de viagem, continua sua aventura por Portugal. E na busca do que este país tem a oferecer ao seu corpo e à sua alma, te mostramos o padrão dos descobrimentos e como Portugal teve uma extrema importância na exploração do mundo. Entre a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, fomos desvendar os famosos pastéis de Belém. Com outros marcos históricos como o Elevador da Santa Justa, o Largo do Carmo e o Largo do Chiado, encontramos pontos culturais representados pelo famoso poeta Fernando Pessoa. Nossa coach deixou a dica de melhor vinho para suas noites e como eles caem bem com o bacalhau português, acompanhado da explicação do famoso vinho verde. Hoje vamos continuar a nossa aventura em Portugal. Com uma das mais belas vistas de Lisboa, o Castelo de São Jorge, localizado em uma colina bem no alto da cidade, com mais de 8 séculos de luta e história, né, Ana? E Rafa, os primeiros traços da ocupação humana estão aqui desde o século 8 a.C. As primeiras vigas foram colocadas aqui no ano 48 AC. Na época, Lisboa era uma cidade do Império Romano. Esse castelo, Rafa, ele foi fortemente destruído no terremoto de 1755. Construíram tudo de novo. Ele já foi utilizado para fins da realeza como Palácio Real e também para propósitos e fins militares. Hoje é um museu para todo mundo visitar. A caminhada até o castelo é bastante interessante, Rafa. O relevo é acidentado, muita subida, muita descida. Às vezes de um lado você encontra floresta, do outro construções, mas todos pavimentados com as pedrinhas que vocês estão vendo aqui. E ainda aproveita em meio de tanta natureza e faz uma atividade física, porque é muita subida até chegar no topo do castelo. Que
lugar lindo, que construção maravilhosa. Esse castelo é perfeito, Alex. Onde é que nós estamos? Estamos no Castelo dos Mouros, Rafa, construído entre o século 8 e 9. Faz parte da história de Portugal. Tombado hoje pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade, aqui ocorreram grandes batalhas no passado. A mais famosa é a reocupação cristã, que aconteceu em 1147. O Palácio dos Mouros, ele fica localizado em Sintra, a poucos metros da capital de Lisboa, aqui em Portugal. É uma viagem bem rápida, fácil de fazer. Sintra tem uma importância muito grande para Portugal, por ser uma das cidades de maior densidade em população e ser altamente sofisticada também. Aqui, a população está acostumada com um alto padrão de vida. Inclusive, o início dessa cidade era o local onde os reis passavam o veraneio. A culinária portuguesa ela é muito rica e diversificada. Com uma dieta mediterrânea, os portugueses consomem muito frutos do mar, azeite, legumes, ou seja, proteína boa é o que não falta em Portugal. Um dos peixes mais consumidos aqui em Portugal é o bacalhau. Ele é servido de todas as formas. Ele é servido de entrada, prato principal, às vezes uma sobremesazinha ali. Enfim, você encontra ele em qualquer refeição que você vá fazer. Você pode inclusive encontrar o bacalhau cru em forma de ceviche, mas uma das formas mais tradicionais dos portugueses comerem o bacalhau é a brás, como eles chamam, que na verdade é o bacalhau assado, Alex. Então, o bacalhau assado ele é de fato um dos pratos mais típicos da região. Pelo fato de Portugal também estar rodeada pelo mar, é um dos motivos dos portugueses consumirem muito peixe e frutos do mar, né? O bacalhau. Aqui o bacalhau é até mais barato do que a carne, Alex. E além de ser um prato muito leve, muito saboroso, o que faz a culinária portuguesa ficar mais leve e rica. Além do bacalhau assado, como eu falei, que é muito tradicional aqui, eles têm também o bolinho de bacalhau e o ceviche, que é o bacalhau cru.
Ah, Rafa, nessa daí é onde dois aspectos culturais entram em conflito. Apesar de falarmos o mesmo idioma português, esse ceviche de bacalhau tem um nome bastante curioso do lado de cá. Ele é chamado de punheta de bacalhau. Alex, 2 pratos com bacalhau. Esse aqui é o famoso bacalhau assado. E esse aqui é o bacalhau à brás, que é um bacalhau desfiado com ovo, Alex. Cara, tá bonita, né? Eu acho que a gente vai comer com os olhos. E como celíaco, eu tô percebendo que não tem nada de glúten aqui. Nada de glúten. Então vamos lá? Vamos lá. O meu tá muito bom. Super inserido na culinária portuguesa, bacalhau, comidinha saudável, o que você achou? Fantástico, Rafa. O que todos os brasileiros dizem quando chegam a Portugal é que a comida aqui é saborosa, deliciosa, vários adjetivos para descrever o quão gostosa a comida é aqui. E eu estou confirmando, realmente tem um toque especial e um ar diferenciado. E uma coisa legal de se falar, os primeiros povos a explorarem o potencial do bacalhau, Rafa, foram os vikings, o povo nórdico que participava de grandes batalhas e guerras por território. Os portugueses, eles triunfavam com o sal. O sal era a grande moeda de troca. Então eles utilizavam uma coisa que eles tinham em abundância para trocar por uma outra coisa que eles desejavam muito. E os livros de história descrevem o sal como a origem da palavra salário, que era o que eles usavam para trocar por uma coisa que eles desejavam. O bacalhau está muito associado à culinária natalina, mas aqui em Portugal o consumo dele é secular, desde a época do descobrimento. Os portugueses, eles viram o bacalhau como o principal peixe e alimento naquela época, porque eles perceberam que era um peixe que se sustentava a grandes travessias, ou seja, era um peixe que mesmo a longo prazo ele ainda era um bom alimento para se ingerir. Outra coisa interessante, Alex, quando a gente falar sobre o bacalhau, é que ele de fato não era visto como um alimento muito sofisticado. Ele era um alimento popular que se sustentava por grandes travessias, como a gente falou. Mas em 1790, o bacalhau veio para Lisboa e foi distribuído para a aristocracia. E aí ele começou a ser consumido pela classe média e pela classe alta, e aí sim os pratos do bacalhau foram se sofisticando durante o tempo até chegar ao bacalhau que a gente conhece hoje, inclusive sendo muito bem retratado no consumo natalino. O bacalhau é um alimento de fácil digestão e ele apresenta uma elevada riqueza de proteínas no nosso sistema biológico. Então ele é rico em fósforo, cálcio, complexo B, ferro, enfim. O bacalhau é uma proteína que a gente deve ingerir no dia a dia, o peixe como um todo, sendo um peixe magro, rico em ômega 3 e de fácil armazenamento. Tudo isso contribui para que ele esteja diariamente na mesa dos portugueses.
Existem algumas experiências que não podem faltar aqui em Lisboa. Uma é subir no elevador da Glória, a outra é andar de tuk-tuk. Estamos em Fátima, cidadezinha com 12 mil habitantes, fica a 1 hora de distância de Lisboa. Aqui é um grande centro de peregrinação do mundo e o maior de Portugal, Rafa, porque aconteceu aqui o fenômeno da Nossa Senhora de Fátima. Uma senhora vestida de branco com uma luz atrás dela apareceu para 3 crianças fazendo revelações religiosas. E hoje é um grande centro que todo mundo vem aqui visitar. Local, Rafa, onde as pessoas vêm pagar suas promessas e as graças inalcançáveis que são realizadas. Aqui é o local que várias pessoas vêm mostrar a sua fé. Inclusive, a Nossa Senhora de Fátima, ela é conhecida como a Senhora da Cura do Câncer. Pessoas do mundo inteiro que se contaminam com essa doença fazem promessas a ela buscando a cura e vêm aqui pagar essas promessas. Uma das formas de se pagar essa promessa mais comum, é ajoelhar esse caminho inteiro e subir a escada da Nossa Senhora de Fátima como um agradecimento pela cura dessa doença. Três grandes segredos foram revelados às crianças Jacinta, Francisco e Lúcia, sendo que os 2 primeiros faleceram na gripe espanhola de 1920. A Lúcia manteve o segredo e revelou somente ao Papa, e um dos segredos foi perdido para a humanidade no túmulo de um deles. Rafa, aqui é um local de peregrinação para mais de 8 milhões de pessoas anualmente. E existe aqui algo chamado Fenômeno do Sol.
Esse fenômeno, Rafa, foi reportado por milhares de peregrinos. Nenhum cientista conseguiu provar ou explicar o que realmente acontece. Mas o relato é de que o Sol faz movimentos irregulares no céu. Alguns relatam um zigue-zague de um lado para o outro, outros relatam o Sol aumentando e diminuindo de tamanho, como se estivesse se aproximando e se afastando da Terra. Mas realmente é uma coisa que você precisa ter fé para entender. Alex, eu não sei se é por conta do fenômeno ou não, mas o santuário como um todo, ele traz para você sensações inexplicáveis. É um país incrível quando a gente chega aqui, é realmente um sentimento de gratidão por estar aqui, de agradecimento por ter vivenciado isso, né? Foi aqui, nesse local, que em 1917, a Fátima apareceu para as 3 crianças. E hoje foi construído esse monumento para representar aquele momento histórico. E a alguns metros daqui, Rafa, também foi construída uma capela aberta à visitação. Foi aqui o local de uma das aparições. Hoje foi construída uma capela para representar esse momento histórico. A visita à pequena cidade de Fátima traz sensações diferentes que devem fazer parte de todas as visitas a Portugal. Nas descobertas do que países têm a oferecer ao seu corpo e à sua alma, esse é sem dúvida um destino que alimenta a sua alma. Contato direto com a fé. Sentimos vibrações que vão além da nossa compreensão física e o material se torna abstrato. Este é, sem dúvida, um destino que vale a pena conhecer e fica a pouco mais de 1 hora de distância de Lisboa, dando para fazer uma ida e volta no mesmo dia. Fica aqui uma dica da coach. Por ser uma cidade muito pequena, talvez você tenha dificuldade de encontrar opções saudáveis para o seu corpo. Mas, com certeza, você vai encontrar saúde para a sua alma. Pois é, pessoal, não dá para mostrar tudo de Portugal, nem mesmo em 2 episódios do programa. Por hoje a gente fica por aqui, mas no próximo episódio vamos te mostrar o Palácio da Pena, a Praça do Comércio, aprender mais sobre o Marquês de Pombal e receber dicas da coach falando da sardinha e do famoso azeite português. Até lá!